que nós queremos ouvir, mas ele não tem nada para falar, que ele permite salvas da palavra, que for nos ensinar para fazer tudo de ensino, Pai. Que venhamos sair daqui, meu Deus, com a tua palavra no nosso coração, Pai. Abençoe grandemente a vida dele, Pai. Que ele venha ser, meu Deus, usado na tua palavra nessa noite. Que te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Cumprimenta a igreja com a graça, fala do Senhor Jesus. Amém. Maravilhosa essa oportunidade que temos hoje de poder adorar o nome do Senhor Jesus neste lugar. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia mais importante para a humanidade. O dia em que nós comemoramos a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem. O nosso Senhor Jesus Cristo, na forma humana, ofereceu a sua vida em favor de cada um de nós. Ele pagou por cada ato pecaminoso que eu e você cometemos. E é por a graça de Deus que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre algo chamado meritocracia, que muita gente tem pregado. A meritocracia, o que é isso? O que é meritocracia? É que nós recebemos algo de Deus por mérito, porque fazemos algo para receber alguma coisa de Deus. E que para receber a bênção de Deus, você precisa ser dizimista. Para receber a bênção de Deus, você precisa dar oferta, você precisa fazer voto, você precisa pagar promessa. E não é isso que a gente ensina. Perdão. Todas as coisas que nós recebemos de Deus é por graça que nós recebemos. É porque Ele nos ama, não é porque merecemos. Nada que eu e você possamos fazer nos torna merecedores de nada do que Deus faz. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo de número 2, vou ler apenas o verso de número 8. Efésios, capítulo 2, o verso de número 8. Depois nós vamos ler alguns outros versículos. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. Pode se sentar, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus e ao nosso Salvador. Primeira coisa que eu quero dizer é que é lindo quando o Espírito Santo ele usa as pessoas antes da iniciação da palavra final para já ir montando todo um contexto, para que nós possamos chegar e somente concluir aquilo que já vem sendo feito desde o início, o que prova que é a pessoa do Espírito Santo que realmente está na direção de tudo que está sendo realizado, que é Deus quem está operando em cada um de nós, que somos um corpo, que estamos em conjunto, fazendo aquilo que Deus deseja fazer. E quando é falado aqui a respeito da gratidão, como tanto a irmã Neide quanto a irmã Greg vieram aqui, falaram a respeito justamente do dever de sermos gratos. O dever de sermos gratos ao Senhor por tudo. Isso é um fato, porque tudo vem da mão de Deus. Logo em seguida, o presbítero Ivanildo vem cantando esse louvor, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É um louvor de gratidão, porque verdadeiramente tudo vem de Deus. E por que Deus faz todas essas coisas? Porque Ele nos ama com o amor ágape.
Isto é, o amor incondicional. Ele não impõe nada para nos amar, ele simplesmente nos ama. E quando o Senhor diz que nós não devemos praticar certos tipos de ações, não é porque Ele quer ser um Deus autoritário, mas por ser um Deus amoroso. E por Ele ser onisciente, Ele sabe que se nós praticarmos algumas coisas, isso vai nos causar dano, vai nos fazer mal. Por que você não deixa uma criança brincar com uma faca? Porque você sabe que aquilo vai fazer com que ela se fira, ela vai se cortar. Por que não se deve deixar a criança brincar com algo e fogo próximo? Porque nós sabemos que aquilo vai causar um mal muito grande. Mas a criança, se você der a ela um alvo e der a ela um isqueiro, ela põe fogo na casa, porque ela não tem noção do perigo. E muitas vezes nós escolhemos cometer um pecado porque não tem noção do perigo que é viver no pecado. O Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós, seres humanos todos, pecamos e estaríamos destituídos da glória de Deus, estaríamos afastados de Deus, separados do Pai e condenados ao inferno. Então o Senhor Jesus, Ele, executando o plano de salvação que já existia antes mesmo da criação do homem, Ele vem à terra na forma humana e Ele se entrega em nosso favor. Ainda falando a respeito da graça, vamos ler o livro de João, capítulo 5, o verso de número 17. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, verso 17, diz assim: Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nós temos um Deus que trabalha, um Deus que não é omisso, que não fica parado. Existe uma filosofia que diz que Deus criou as coisas que existem e que agora tudo que existe segue as leis que foram estabelecidas da natureza e Deus já não interfere mais em nada. Isso é uma mentira, é uma heresia pregada, porque o que a palavra de Deus diz aqui é justamente o contrário. Deus trabalha em nosso favor. No livro de Isaías, capítulo 64, verso de número 4, Isaías 64, 4. Glória a Deus, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha. Para quem? Para quem que Deus trabalha? Para aquele que nele espera. Deus dá um livramento na vida de pessoas que não esperam nele. Deus livra da morte, mas Ele trabalha em favor de quem espera nele, não é em favor de todos. Romanos capítulo 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas contribuem juntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem de todos? Não. O texto aí vai dizer que é para o bem daqueles que amam a Deus. É só para quem ama a Deus. E quem ama a Deus é aquele que fala: Jesus, eu te amo? Não. É aquele que agrada ao Pai, é aquele que
se esforça por agradar. Porque quando você ama alguém, você quer que aquela pessoa fique feliz com você. Você quer que aquela pessoa se sinta bem contigo. Então você procura fazer o que agrada a pessoa a quem você ama. Quando você apenas faz o que você deseja, você está amando apenas a si mesmo. Você está sendo egocêntrico, preocupado consigo mesmo, e não importa o que os outros pensam, acham ou sintam. O importante é você satisfazer o seu desejo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, e preocupa-se somente em satisfazer a si mesmo, é mentiroso. Amar a Deus é esforçar-se por cuidar de si mesmo, por estar bem, e cuidar também daqueles que estão próximos. Esse é o amor verdadeiro. No livro de Isaías, capítulo 45, versos 6 e 7, o 6 diz assim, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Qual é a necessidade de nós sermos gratos a Deus? Quando somos gratos, reconhecemos que tudo, absolutamente tudo, vem da mão de Deus, como está escrito nesse texto que acabamos de ler. Ele faz todas as coisas. Mas o Senhor faz o mal? Sim, Ele faz o mal. Por que se Deus é bom, Ele faz o mal? Pergunta que muita gente faz por aí, porque não conhece o nosso Deus, conhece só de ouvir falar, mas não tem uma relação com Deus, não verdadeiramente tem um relacionamento com Deus. Por isso não consegue compreender por que Deus permite a fome, por que Deus permite guerras, por que Deus, se Ele é bom, Ele faz o que é mal, Ele deixa que as pessoas vivam no mundo do vício, na prostituição ou em tanta outra situação que os destrói. Por que Deus permite isso? Por que Deus faz o mal? Porque Deus, Ele ama tanto que Ele te dá liberdade. Se você não quiser servir a Deus, você não é obrigado. Mas a consequência do pecado é morte, é destruição, é dor. Então por que todo este mal acontece? Porque as pessoas insistem em não aceitar o amor de Deus e o cuidado e o trabalho que Ele tem conosco. Isso acontece também dentro da igreja. Muitas vezes, há muitas pessoas que frequentam culto, missa, reunião, que se ajunta, adora em louvor, que faz oração, mas pelo motivo errado. Não por gratidão, por egoísmo. Não por agradecer aquilo que Deus já fez, mas por interesse em querer Deus algo que deseja. Deus não é gênio da lâmpada. Deus, nós temos que adorá-lo em gratidão por tudo que Ele já fez. E o que foi que Deus fez? Amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. João 3,16. O que foi que Deus fez? Deus preparou um plano de salvação, porque Ele sabia que eu e você um dia iríamos cometer o pecado, e nós que éramos destinados à morte, hoje temos vida e vida com abundância, porque para isso Cristo se entregou naquela cruz, e hoje é o dia que se comemora a crucificação do Senhor. Há muita gente que no sábado vai estar batendo no boneco e falando que está malhando Judas. Jesus não foi crucificado só por Judas.
Jesus foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados, por nossa culpa, de todos nós, é que ele foi crucificado. A culpa não era só de Judas. Mas Judas o traiu, e se Judas não o tivesse traído, eu e você não teríamos salvação, porque Jesus não teria ido para o madeiro, mas ele veio para isso. Essa foi a missão dele e ele cumpriu. E eu e você temos uma missão na terra. Qual é a missão que vocês têm? Que eu tenho? Ide por todo mundo. Pregue o Evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo. Quem não quer é condenado. Para isso o Senhor nos ungiu. Para isso Ele nos tirou do jato de ouro em que vivíamos. Mas eu nasci dentro da igreja e fui criado no berço evangélico. Não quer dizer que você nunca pecou. Porque se você disser que nunca pecou, então a Bíblia é mentirosa. Então Deus é mentiroso. E Ele não é mentiroso. O pai da mentira é outro. O pai da mentira é a oposição. É o opositor. É Satanás e seus demônios. A mentira é com eles. Engano, ilusão. Isso é com eles. Nós vivemos a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. O caminho, a verdade é a vida. Ele é o grande eu sou. O glória. É Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É Jesus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 17. Diz assim, e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Este primeiro versículo ele está dizendo que Deus julga cada um segundo a sua obra. Mas eu estou pregando até agora que tudo que recebemos de Deus é por graça e não por mérito. Não foi isso que nós vemos até agora? Sim. Mas o que é que vem por graça? A salvação da alma. O bem maior, a bênção maior que nos é dada é a salvação da alma. Quando? Quando reconhecemos o que Cristo fez por nós, e Ele pagou a nossa dívida, e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Então nós nos encontramos e temos essa transformação, porque nós buscamos. Então existe numa aliança as duas partes. A parte de Deus derramou a graça e nos proporcionou a oportunidade de salvação e trabalha para que isso aconteça. A parte que nos cabe buscar aprender de Deus e colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que aprendemos. Não é só usar o prático, também esperar que tudo caia do céu, sabendo que do céu nada cai de bom. Quem caiu do céu foi o diabo e seus demônios. Eles caíram. Jesus não caiu, ele desceu. Diferente. Os anjos que trazem as bênçãos também não caem, eles descem, guiados por Deus. E há uma diferença entre cair e descer, muito grande. Nós descemos em oração. Nós descemos com o rosto em terra, colocando o pó para buscar a Deus, reconhecendo que tudo vem da mão de Deus e que Ele é grande e poderoso o suficiente. E ainda assim, na nossa oração, devemos colocar a vontade dEle acima da nossa. Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, derramando sobre Ele as nossas petições, porque Ele diz que nós devemos pedir para se mudar, mas pedir de acordo com a vontade dEle para a glória do nome dEle. Então existem situações que nós devemos fazer, obras que nós devemos realizar.
E o Senhor vai julgar cada um de acordo com essas obras. Mas que julgamento é esse? Esse julgamento não é para condenação, é para galardão. Esse é o tribunal de Cristo, onde todos iremos comparecer por salvos. No tribunal de Cristo é todos os salvos. Não há condenação. Porque está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação. Mas há galardão. Por quê? Porque Deus é justo. E ele seria injusto se uma pessoa que se dedica toda a sua vida em fazer a vontade de Deus, procura fazer, ir para a igreja, e se esforça em pregar o Evangelho, e se esforça para agradar a Deus, e um outro que até obedece a Deus, mas já não se esforça tanto. Para cada um, é claro, haverá galardão. Alguns, a obra é de palha, de madeira, quando provado pelo fogo, vai se deteriorar, será salvo, mas não receberá galardão. Outros, a obra é de ouro, prata, bronze, passa pelo fogo e é depurada, resiste. De acordo com a sua obra, você receberá o seu galardão, a sua recompensa. E diz assim o próximo versículo. Versículo 14, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que a ressurreição dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, nós crendo em Cristo, sabemos que por ele haverá a ressurreição dos mortos. Como disse Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há vida fora de Cristo. Ele é a própria vida. Sem ele, existe uma sobrevivência vazia e que breve terá fim. Porque esse céu, essa terra vão passar, essa vida aqui terrena, ela é passageira. Mas existe uma vida que é eterna. Existe uma eternidade depois daqui. Eu não acredito. Problema teu. Prega o Evangelho. Quem crê com batizado será salvo. Quem não crê? O problema é seu. Não quer crer? O problema é seu. A minha parte eu faço. Eu prego a verdade. Eu ensino o que realmente vai acontecer. Se você não quiser crer, você já está condenado. E a culpa não é minha. A escolha é de cada um. Eu fiz a minha. Eu escolho a Cristo todos os dias da minha vida. Porque essa escolha ela é constante, dia após dia. Se hoje eu escolho Cristo, amanhã eu tenho que escolher de novo. Se amanhã eu não escolher Cristo, escolher meu desejo, o problema é meu. Perco a minha salvação. Por quê? É causa de algo passageiro, algo de momento. É prazeroso? É, o pecado é prazeroso. Mas não compensa, não vale a pena. Você vai ter um momento de prazer e uma eternidade de dor. E não é isso que Deus quer. A cruz não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Jesus não foi preso e morto, ele entregou a sua vida por nós. Ele não foi assassinado, ele entregou a vida dele. E eu vou provar isso dentro da Bíblia.
Por favor, põe aí Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos nos santificar todos os dias. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que sem santificação ninguém verá Ele. Sem a santificação ninguém verá Ele. E o que é santificação? É ser perfeito? Não. Santificação é se esforçar para não errar. Se separar daquilo que você sabe que é errado. Fugir da aparência do mal. Essa santificação é necessária. O Senhor Jesus entregou a sua vida e não foi forçado a isso. Ele entregou voluntariamente por amor a mim e a você. Ele ofereceu o sacrifício a Deus. O Senhor Jesus ele diz: ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tomar de volta. E foi isso que ele fez. Numa sexta-feira como hoje, ele foi crucificado. E num domingo, onde muita gente no mundo vai estar buscando chocolate e coelhinho, nós estaremos comemorando a ressurreição do nosso Cristo, que venceu a morte por mim e por você, para que tenhamos a vida eterna, e possamos morar com Deus toda a eternidade. Com glória. Páscoa, na verdade, é liberdade, é libertação. A Páscoa foi instituída no Egito, quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão de Faraó. Jesus comemora a sua última Páscoa no cenáculo com os discípulos, quando ele institui a última ceia. E aquela Páscoa representava a nossa libertação da morte para a vida eterna. E o que nós aprendemos com tudo isso é que tudo quanto nós recebemos de Deus foi porque Ele nos amou e Ele deseja nos dar, não porque merecemos, porque Ele nos ama. Não importa o que eu faça, eu nunca vou merecer nada de Deus, mas eu sei que eu vou ter, porque eu creio no amor de Deus por mim. E eu creio nesse Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, e é nele que eu espero. É Ele que eu espero. Porque eu sei que Ele não é homem para menina, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele prometeu que na casa do Pai veria muitas moradas. Ele foi para lá, preparou-nos um lugar e Ele voltará para nos buscar. Tudo que Ele disse, Ele cumpriu até agora, continua cumprindo e ainda cumprirá no tempo oportuno. Ainda um pouquinho de tempo e o que virá não tardará. Aguarda, porque certamente virá. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Breve, Jesus voltará. E eu quero ouvir o meu nome proclamado. Angelical trombeta mais pequena. Eu quero ler o último versículo aqui, eu já vou encerrar. Livro de Apocalipse, capítulo 22, vamos ler do 10 ao 12. Apocalipse, capítulo 22, fala a respeito dos últimos dias. E disse-me: não cedes as palavras da profecia deste livro,
Porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Eu acho linda essa passagem, essa parte, só uma adendo. Quem é justo, seja justificado ainda. Você vê que ele não diz seja justo ainda, porque nós não somos justos. Somos justificados pelo sangue de Cristo, amém? Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Santificado pelo sangue de Cristo. Continuemos nos santificando no sangue de Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão, porque Ele é justo para nos perdoar e buscando a face de Deus, porque Ele deseja nos salvar muito mais do que qualquer um de nós deseja ser salvo. Amém? Eu encerro aqui as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus Cristo e nos proporcionou essa infinita graça em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Nosso bom Deus.